Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de programação orientada a objeto, né? Acabamos por definir essa aula. Temos o subtópico dessa aula, o que você precisa saber sobre programação orientada a objeto. Confesso que para essa aula nós iremos dar assuntos teóricos, assuntos introdutórios, iremos passar pela timeline da orientação a objeto nesta aula. E falaremos também sobre os 4 pilares que envolvem a orientação a objeto. Para começar, precisamos definir primeiro o que seria um paradigma de programação. O que seria um paradigma de programação? Paradigma de programação seria uma forma, um estilo, um padrão ou até mesmo uma maneira que as pessoas usam para estruturar o código de um programa computacional, um programa que envolve códigos, certo? Na nossa direita, temos 6 paradigmas. Temos o paradigma de programação estruturada ou procedural, que é aquela que quem programou em C++, ou até mesmo Python, não orientada a objeto, usou esse paradigma. Temos a programação orientada a objeto, pela qual o nosso curso vai repassar até o último pilar da orientação a objeto. Temos a programação lógica, temos a programação funcional, temos a programação imperativa, temos a programação declarativa. Esses são os mais famosos paradigmas de programação que existem. Quando vamos estudar literatura, a gente encontra esses 6 paradigmas como os mais usados, os mais comuns e os mais conhecidos, certo? Lembrando que o nosso curso ele está voltado para o paradigma de programação orientada a objeto. E aí, no decorrer das nossas aulas, nós iremos estudar e perceber o que é a orientação a objeto. O que é a programação orientada a objeto? É pegar um objeto e mandar para a direita? Não. É pegar um objeto e mandar para a esquerda? Não. Ele é um paradigma que foca bastante em 2 conceitos principais. O primeiro é o conceito de classe e o segundo é o conceito de objeto, certo? Temos um snippet de código à direita, que temos uma classe de teste funcionário, e dentro dessa classe teste funcionário temos o método main. No decorrer das nossas aulas, a gente vai poder criar, vai poder identificar o que seria uma classe, o que seria um objeto, o que seria um método, o que seria um atributo. Por agora, as coisas estão espalhadas assim aleatoriamente, mas até o final do nosso curso, ao final da nossa aula, perceberemos que essas coisas fazem muito sentido, que elas podem se interligar. Qual é o benefício da programação orientada a objeto? Em muitos lugares você verá a programação orientada a objeto abreviada na forma de POO, Programação Orientada a Objeto, certo? O primeiro benefício seria a reutilização de código. A programação orientada a objeto me dá a oportunidade de eu pegar um trecho de código e reutilizar, ou melhor, utilizar esse código para fazer mais de uma tarefa. Aplicando orientação a objeto, eu tenho a facilidade de separar o meu código em módulos, classes, pacotes, certo? Em subpartes. Ao programar orientado a objeto, eu tenho a necessidade, eu tendo com mais facilidade escrever códigos mais legíveis, códigos que as outras pessoas conseguirão entender com maior facilidade. Ao implementar orientação a objeto,
eu consigo fazer o conserto de códigos meus e códigos de meus pares com mais facilidade. Aqui estamos falando do benefício manutenibilidade, certo? Ao fazer orientação a objeto, ao aplicar orientação a objeto em meus projetos, os meus projetos serão escalados de uma forma mais fácil. Então, se o meu código orientado a objeto, se a minha classe atende uma menor entrada de dados, ela com mais facilidade atenderá uma massa alta de dados, certo? E temos o ponto de organização de código. Perfeito, pessoal? Ok, temos aqui a evolução da programação orientada a objeto. Temos essa timeline. Tudo começa nos anos 50, com a extensão da programação procedural. Nascia a linguagem B, nascia a linguagem C, existia o Fortran, existia o Algol e existia até mesmo o COBOL. Vamos pular para 10 anos atrás. Nos anos 60. Nos anos 60, o mundo estava enfrentando a famosa crise de software. O que é a crise de software? As empresas não sentiam que o que existia para desenvolvimento de soluções de software não atendia os problemas da época. Aí veio a necessidade dos cientistas de um laboratório se juntar para poder criar uma linguagem orientada a objeto, que é uma linguagem que simulava os objetos do mundo real, certo? Existe um professor lá na Universidade de São Paulo, na USP, que ele dá esta matéria e dizem que os alunos que assistem a aula de orientação a objeto são alunos de diversos cursos, biologia, enfermagem, mecânica. Por quê? Porque o professor consegue ensinar orientação a objeto sem mexer em código. E essa é o marco da orientação a objeto. A orientação a objeto, quando surgiu, ele surgiu como uma forma para a gente poder modelar o mundo real no nosso código. E aí, nos anos 60, surgia o Simula 67, que é considerada uma das primeiras linguagens orientada a objeto. Vamos pular 20 anos atrás, que surge uma linguagem chamada C++. Quando falamos de C++, eu gosto bastante de falar da piada seguinte. O que o C++ falou no C? Você não tem classe, certo? Porque o C++ dizem que é a linguagem C orientada a objeto. Lembrando que anteriormente eu disse para vocês que a linguagem orientada a objeto ou a programação orientada a objeto, ela baseia-se entre dois itens principais. Temos a classe e objeto. Beleza? Vamos pular 10 anos mais. Estávamos nos anos 80, onde surgiu o C++. Agora vamos para os anos 90, que é quando surge a linguagem Java, a famosa linguagem Java, a famosa ferramenta linguagem Java, o Salvador Java. Ela se torna uma das linguagens principais mantenedora, aquela que diz a orientação a objeto resolve meus problemas, a orientação a objeto é muito bom, certo? Ela reafirma que orientação a objeto resolve meus problemas, certo? Ela se torna a linguagem carro-chefe da orientação a objeto, certo? Agora, atualmente, o que é que temos nesse conceito de orientação a objeto? Tem se discutido bastante sobre esses pontos. Vai existir um outro paradigma que vai ser melhor que orientação a objeto? Não se sabe. Mas atualmente estamos numa era
em que existe a palavra multiparadigma. Então, existem outras linguagens de programação que são consideradas multiparadigmas. Elas não são apenas orientadas a objeto, elas são multiparadigmas, elas são procedurais, elas são funcionais ao mesmo tempo, elas são orientadas a objeto. Temos o Python, temos o C# e temos até o JavaScript, que são linguagem multiparadigma. A gente consegue implementar o conceito de orientação a objeto usando o Python, como também a gente consegue incrementar conceitos de paradigmas procedural usando o Python também, assim consecutivamente como a gente consegue fazer isso com o JavaScript. Certo? Vamos lá. A orientação a objeto evoluiu, certo? E ela tem 4 conceitos principais, certo? Esses conceitos principais, quando são bem usados, a gente consegue desenvolver aplicações robustas, aplicações que promovem a legibilidade do código, aplicações que são fáceis de serem feitas manutenção dentro delas, certo? Agora vamos falar dos 4 pilares da programação orientada a objeto. Temos 4 pilares. Temos o encapsulamento, temos a abstração, temos a herança e temos o polimorfismo. Esses são os 4 pilares da orientação a objeto. Durante o nosso curso, nós iremos navegar em cada um desses pilares. Perfeito? E é bom frisar também que a linguagem que nós iremos usar será a linguagem Java. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Bora começar com a abstração. A abstração é o processo de apenas eu focar em aspectos importantes do meu problema, certo? Na abstração, eu vou pegar a classe carro e vou traduzir em código. Só que quando eu pego a classe carro e traduzo em código, eu vou pegar apenas as propriedades essenciais da minha classe carro. Então eu vou pegar a cor, o modelo, a velocidade e vou pegar apenas o comportamento, né, delas, que são os métodos. Então vou pegar o método acelerar, o método travar. Eu não vou me preocupar com a estrutura complexa que o motor me apresenta, que o carro me apresenta. Eu não vou pegar, por exemplo, a velocidade do para-brisa, certo? Então eu só tendo na abstração me focar em elementos importantes que sim vão resolver o problema que foi proposto para mim. Perfeito? O encapsulamento é aquela questão de eu fazer a ocultação de dados. Existe um conceito de segurança e orientação a objeto que uma classe não pode acessar elementos de outra classe sem a gente determinar alguns itens, alguns elementos importantes como relacionamento, certo? Então a gente precisa segurar, guardar os dados que circulam nessas classes de uma forma encapsulada. Encapsulamento tende a ver com elementos que estão armazenados numa determinada classe que não podem ser acessadas fora dessa mesma classe. E o encapsulamento é uma das formas da gente aplicar abstração no nosso código, no nosso projeto orientado a objeto. Herança, certo? A herança é aquele processo que permite que uma classe herda características de outra classe, certo? Nós falamos que herança é um tipo de relação, é um tipo de, certo? Vamos supor que temos 2 classes. A classe apartamento
e a classe mansão. Essas duas classes podem herdar da classe abrigo. É um exemplo ruim, mas a gente vai materializar melhor quando a gente for implementar isso em código, quando a gente for ter uma aula propriamente dita sobre herança. Beleza? Então, herança é processo de uma classe herdar característica, herdar métodos, atributos de uma outra classe. No decorrer do nosso curso, a gente vai explicar para vocês o que seria atributo, método, o que significa ter atributo, o que significa ter método, qual é a relação entre elas. Polimorfismo. O polimorfismo, a gente poderia traduzir polimorfismo em uma linguagem mais coloquial, em uma linguagem mais base, como muitas formas. Então, é a capacidade dos meus elementos dentro do projeto orientado a objeto, eles desempenharem diferentes papéis, certo? Polimorfismo a gente vê bastante em herança também, quando a classe que herda a característica de uma outra classe tende a usar o mesmo elemento da classe que ela herdou, mas com um comportamento diferente. Isso é polimorfismo. Nós veremos mais, destrincharemos mais sobre essa questão nas próximas aulas. Termina aqui mais a nossa aula, né? Onde falamos sobre orientação a objeto, seu significado, os seus dois elementos principais, que são as classes e objetos. Aprendemos também sobre os 4 pilares que existem em orientação a objeto, certo? Espero vocês estejam curtindo o nosso curso, né? Espero vocês estejam acompanhando o nosso curso, as próximas aulas. Não percam a gente, compartilhem com os colegas de vocês, com os vossos amigos, deixem comentários e mandem mensagens sobre as dúvidas de vocês. Até a próxima aula.